Foco positivo. Qual a proporção ideal? Para ilustrar o que eu vou falar hoje, eu peguei um pouco das ideias desse livro aqui, Foco, a atenção e seu papel fundamental para o sucesso. E no livro tem uma coisa bem interessante. Tem uma hora que ele fala a história de Léo e David, que ele está em um estádio e por um momento as câmeras do estádio focam nele. E naquele momento mais de 50 mil fãs se levantam e aplaudem esse rapaz de pé. E tudo bem. Na saída, né, do evento ali, lá no estacionamento, alguém está passando de carro e xinga o Léo, chama ele de imbecil. E aí esse Léo fica pensando naquilo. Por que alguém chamaria ele de imbecil? Por que alguém o trataria dessa maneira? E aí nesse momento o Daniel Goleman, né, que é o autor deste livro, ele traz uma ideia bem interessante, né, do foco negativo e o foco positivo. A negatividade, ou o foco na coisa negativa, geralmente eles deixam nossa atenção num foco mais estreito, numa coisa um pouco menor. E aí, quais são os pontos disso? É que normalmente, quando a gente pensa em nossas fraquezas, a gente tende a se fechar para o mundo de uma maneira geral. E até por experiência própria. Quando normalmente nós estamos apreensivos, ansiosos ou irritados, normalmente a gente não consegue se concentrar muito, a gente não consegue focar muito naquilo que a gente precisa fazer. Seja para estudar alguma coisa, seja para trabalhar, para fazer alguma atividade. Por outro lado, quando o foco positivo, ele deixa a nossa atenção no foco maior, isso amplia a nossa atenção. E realmente, quando a gente pensa em nossos pontos fortes, normalmente isso estimula, isso facilita a abertura para novas ideias, a abertura para novos planos, para novas pessoas, para novas experiências como um todo. E também eu falo por experiência própria que, por exemplo, quando eu estou mais relaxado, quando a gente está mais relaxado, mais tranquilo, mais calmo, você aprende melhor, você absorve melhor aquilo que você está estudando, você está trabalhando, você consegue render mais, você consegue ter mais produtividade também quando você está melhor, quando você vê o lado, foca realmente no lado positivo daquilo que você está fazendo. E aí, como na introdução Flores também, né, como as pessoas falam, existe uma proporção ideal também. E ele traz uma coisa bem interessante, que o foco negativo é importante para a gente focar na sobrevivência, pensando na sobrevivência. Mas um foco positivo é muito importante também para pensando na prosperidade, que é um enfoque diferente também. E aí qual seria a proporção ideal? E aí no livro ele traz umas experiências que o pessoal fizeram com empresas. E qual a proporção, a ótima que eles encontraram foi de 3:1. De 3 coisas positivas para uma coisa negativa. Ou seja, quando a gente tem essa proporção de 3:1, de 3 positivas para uma negativa, as equipes têm um ótimo desempenho, têm um melhor desempenho. Por outro lado, também, quando essa proporção positiva aumenta muito, por exemplo, quando a proporção de positivo para negativo é de 11:1, aí as equipes ficam eufóricas. E ficam tão eufóricas que não conseguem ter um bom desempenho, ou seja, o desempenho cai e vai para baixo. E fazendo uma análise conjunta aqui, eu vi uma apresentação do Marcos Piangeres, acho que essa é a pronúncia correta do nome dele, se não for depois a gente corrige aí. Ele traz uma coisa bem interessante, né, para a gente focar em nossa torcida, focar. E aí, o que ele quer dizer com isso aqui? Todos nós temos pessoas que a gente sabe que torcem por nós, que a gente sabe que estão ali do nosso lado, que estão torcendo para que você caminhe um pouco mais, para que você suba um degrau a mais, para que você evolua de alguma maneira. Então ele traz essa visão também bem interessante, de você focar nisso. Ele até traz um termo que eu não tinha visto antes, que é pronoia, né? Você pensar que o universo conspira ao seu favor. Normalmente as pessoas vivem pensando que o universo conspira contra elas. E aí ele traz essa visão que você pode pensar que o universo conspira ao seu favor. Aí ele traz esse termo pronoia que eu também achei fenomenal a ideia. Então, essa é a ideia do foco positivo e a proporção ideal seria essa, né, de 3:1. E aí, o que vocês acharam dessa ideia? Eu achei bem interessante porque acaba trazendo
essa proporção que a gente precisa pensar, que também é importante a gente ver, pensar e olhar para o lado de coisas que a gente às vezes não quer olhar ou não quer pensar, mas também é importante olhar.